Charles, fotografia de rua é o registro da vida das pessoas, do viver das pessoas num espaço público, numa cidade, né? Num espaço que é compartilhado por todos. Então eu vejo a fotografia de rua como esse gênero fotográfico extremamente poderoso, extremamente complexo e ao mesmo tempo apaixonante e desafiador, que é registrar as pessoas em sua essência, as pessoas na sua forma genuína de se expressar num espaço que não é privado, num espaço que é público, que elas estão ali dividindo, elas estão ali trabalhando, elas estão ali deslocando para casa, elas estão ali tomando sorvete, elas estão ali se divertindo, ou seja, elas estão ali vivendo. Então a fotografia de rua, eu acho que ela é uma síntese disso tudo, desse universo que a gente pode chamar de cotidiano, assim, do que é o cotidiano de uma cidade, né, das pessoas no espaço público. Eu acho que a fotografia de rua é a fotografia da própria vida, é a fotografia da vida do homem contemporâneo. O homem, hoje, 80% da população vive nas cidades, né? Então, quando você faz um trabalho de fotografia de rua, você nada mais está fazendo do que documentando a vida do homem contemporâneo. E eu acho que a fotografia de rua, ela tem uma pegada documental, porque a partir do momento que você registra o cotidiano das ruas de uma cidade, você está documentando aquilo. E aquilo ali vai ficar para a posteridade, né? Graças a muitos trabalhos que a gente tem de fotografia de rua, né? de fotógrafos, tanto contemporâneos quanto fotógrafos mais antigos, fotógrafos do passado, que a gente tem uma noção, uma ideia do que era o cotidiano daquela região. Aqui em Belo Horizonte mesmo a gente tem um fotógrafo de rua e também fotógrafo de paisagens urbanas, o Câncio de Oliveira, né? Ele documenta a cidade desde a década de 40 e é graças a ele que a gente sabe muito assim, sobre o que era BH no passado, o cotidiano das pessoas, a indumentária, né? Então eu acho que é uma fotografia da vida, né? É a fotografia do homem moderno mesmo, do homem contemporâneo. E interessante o que você está falando de registrar o cotidiano que ele está inserido numa história, né? Uma história da cidade, num momento histórico da cidade. Então, quando a gente fotografa pessoas na rua, a gente fotografa as pessoas inseridas na cidade, o modo como elas relacionam com a cidade, a arquitetura do lugar, as construções, né? Que são sinais da atuação do homem, né? E é por isso que a fotografia de rua ela está muito atrelada à fotografia documental, porque você cria um documento sobre algo que existiu, que aconteceu naquele momento, né? Muitas vezes você faz uma determinada fotografia que documenta, por exemplo, a moda de uma região, né? Aqui na Savassi mesmo, né? A gente está aqui em Belo Horizonte, na Savassi. Aqui tem uma moda específica, que é uma moda diferente do centro da cidade, que é uma moda diferente do Lourdes, né? E quando você faz fotografia de rua nesse ambiente, você está documentando, né, uma passagem da moda da época na rua. Eu estou falando de moda, mas assim, é a moda, é a arquitetura, como você disse, né, costumes, né, coisas que vão mudando com o tempo, né? O que é a fotografia de rua de fato? Se eu simplesmente pegar a minha câmera e apontar para uma loja, para um sujeito e tirar uma foto, isso é fotografia de rua? Não, isso por si só não é fotografia de rua. É só um registro, é só um registro que você está fazendo de uma situação cotidiana. A fotografia de rua, ela envolve a composição, ela envolve técnicas fotográficas e ela envolve momentos. Eu acho que tem um conjunto aí que ela preenche para a gente poder chamá-la de fotografia de rua e para ela ter um interesse fotográfico também. É isso que a torna interessante, né? É isso que a torna interessante. Então, a luz, por exemplo, a gente está aqui na Savassi agora, né, numa região, num determinado horário. Então a luz, ela tá de um jeito. Se eu voltar aqui mais tarde, a luz está de outro jeito, as cores mudam, né, a paisagem ela se transforma também com a luz. Então a fotografia de rua ela é registro de um movimento, de uma cena urbana,
mas ela também tem composição fotográfica. Com certeza, com certeza. E o que você destaca na questão da composição fotográfica? Como que você acha que o fotógrafo de rua incorpora isso no dia a dia dele? Eu vejo uma grande complexidade na questão da composição da fotografia de rua, porque a fotografia de rua ela é espontânea, né? E é diferente quando você faz um trabalho em estúdio ou um trabalho posado, que você pode pensar na composição previamente, né? Que você pode buscar referências, você pode buscar cores, você pode buscar, né? Enfim, pelo fato de ser uma composição mais planejada, você tem tempo para pensar na foto. Na fotografia de rua, muitas vezes, alguns acontecimentos acontecem em composições ruins. Então, o fotógrafo de rua ele tem que ter agilidade para poder lidar com aquele acontecimento e ainda criar uma composição bacana em cima daquilo, né? Inclusive, muita gente confunde isso. Muita gente acha, muitos fotógrafos de rua, principalmente os que estão começando, eles acreditam que a fotografia de rua é buscar expressões faciais, expressões humanas, né? Aí tem uma senhora que levou um susto, aí você vai e faz uma foto, um close do rosto daquela senhora. Aquilo é fotografia de rua? Ou é apenas uma fotografia engraçada, né, da expressão daquela senhora naquele momento? Então, assim, existe uma linha tênue aí entre a fotografia espontânea, uma fotografia engraçada espontânea, e a fotografia que é de fato uma imagem que está documentando uma situação urbana, né? Então eu acho que a composição ela conta muito na fotografia de rua. Uma coisa é você fotografar uma expressão, outra coisa é você fotografar a expressão com uma composição que seja atraente, uma composição urbana que seja atraente, buscando linha, buscando geometria, buscando cores, buscando luz, como você já falou. Charles, você acha que você está falando da questão da agilidade e às vezes as coisas acontecem, como diz o Cartier-Bresson, num instante decisivo? Você acha que a fotografia de rua, diferente de outros gêneros fotográficos, ela te permite não seguir regras? Eu acho a palavra regra um pouco pesada para fotografia. Apesar da gente falar muito em regra na fotografia, né? Regra dos terços, regra de composição, regra de iluminação. Eu acho a palavra regra um tanto pesada. Eu prefiro utilizar a palavra técnica, né? E eu acho que a partir do momento em que você utiliza uma técnica, é porque aquela técnica ela vai facilitar o seu trabalho, né? Ela vai facilitar a forma como você quer mostrar determinada coisa. Então, por exemplo, a regra dos terços, né? A tão falada regra dos terços. Ela não é bem uma regra. Desde o Renascimento, os pintores eles utilizam essas regras de composição, regras de enquadramento, para facilitar o entendimento sobre a obra. E principalmente para facilitar o entendimento sobre o contexto da obra, né? Então uma coisa é você enquadrar um sujeito no meio, outra coisa é você enquadrar o sujeito seguindo a regra dos terços para contextualizar o sujeito e contextualizar a paisagem, né, a qual aquele sujeito está envolvido também. Então eu acho muito complexo dizer, muito complicado dizer que na fotografia de rua se pode quebrar regras. Eu acho que muitas vezes a gente consegue grandes situações, grandes expressões, e muitas vezes a gente não consegue uma composição tão interessante por conta daquele instante decisivo, né? Se você não fizesse o clique naquele segundo decisivo, você não conseguiria fazer uma boa foto. Aí, daquele momento, você precisou quebrar algumas regras. Mas quando você tem tempo para pensar na composição, pensar no enquadramento e seguir todas as técnicas fotográficas, acho que a fotografia ela fica muito mais harmônica. Você está falando do pensar na fotografia, e uma questão que a gente escuta muito dos alunos é a questão da sorte na fotografia. Se o instante decisivo é uma questão de sorte. Você acha que o fotógrafo ele depende, a boa foto é fruto de um golpe de sorte? Para começar, eu não acredito em sorte, né? Primeiro ponto aí para a gente entender a conversa, eu não acredito em sorte. Eu acredito que você com um olhar desenvolvido, né, um olhar apurado, um olhar fotográfico apurado, você vai conseguir captar mais instantes, mas é porque o seu olhar estava atento àquilo, né? O Sebastião Salgado mesmo, em suas entrevistas, ele fala muito de sorte, né? Ele fala assim, eu estava lá na Tasmânia fotografando determinado povoado, aí eu tive a sorte de ver um sujeito fazendo determinada situação, determinada coisa. O
O cara tava lá na Tasmânia, tava lá buscando enquadramentos, buscando situações. Ele teve sorte? Não foi bem sorte, sabe? Ele buscou a cena. Ele buscou a cena. Foto, Eu acho que dentro da fotografia de rua acontece isso. Se você está com um olhar atento, você buscou por aquilo ali, né? Você fez uma saída de fotografia de rua, né? Buscando situações interessantes e não aconteceu nenhuma situação interessante, das duas uma. Ou você não estava com um olhar tão aberto, tão propício para aquilo ali, ou de fato não aconteceu nada. Mas isso não é sorte, sabe? Não é bem sorte. Às vezes acontece, às vezes não acontece, né? Vai muito do dia mesmo. Nós, fotógrafos de rua, a gente gosta muito de câmeras pequenas, né? Sim. Câmeras compactas. Comente um pouco sobre a importância da câmera pequena na fotografia de rua. Acho que a principal vantagem que a gente tem com a câmera pequena, a gente quando está na rua, a gente busca misturar a multidão. A gente não quer um destaque, a gente não quer a gente procura se misturar à multidão. Você não quer ser apenas um voyeur, né? Você não quer ser um turista. E a gente precisa ser invisível, né? De certa maneira, a gente precisa de uma certa invisibilidade quando está na rua. Então, quanto menos o fotógrafo é notado nas ruas, melhor para se fazer as fotos. A gente consegue mais a naturalidade e a espontaneidade das pessoas, dos registros, das expressões, quando a gente não é notado. Sim. Então, o fotógrafo de rua ele precisa ter uma estratégia para passar despercebido nos locais que ele está. Quando a gente está no meio da multidão, é muito mais fácil você se misturar à multidão. Sim. Então, uma câmera pequena, né, quando a gente vê aí, às vezes, fotógrafos com câmeras, com lentes, né, teles, não é que seja proibido. Você falou que a palavra regra é muito forte de se usar na rua, eu concordo. Eu acho que você não tem que ter uma regra, é possível você fazer fotos com uma tele na rua. Você vai fazer foto? Vai, mas você vai ser muito mais notado pelas pessoas que estão ao seu redor do que se você tiver com uma câmera menor, mais discreta, que te dá mais tranquilidade para poder fazer suas fotos, para empunhar a sua câmera. Então eu acho que é uma vantagem para o fotógrafo de rua ele optar por equipamentos menores. E você falou da regra aí, até interessante isso, né? Para muitos fotógrafos de rua é quase que uma regra, uma obrigação ter uma câmera pequena. Mas a gente tem exemplos aí de fotógrafos que utilizaram câmeras grandes, fotógrafos de rua, e fizeram um nome fazendo isso, né? Sim. Ou seja, não é uma regra, como se diz, é uma recomendação, mas não é uma regra. Né? A gente tem a Vivian mesmo, né? Vivian Maier, que ela tinha uma TLR, uma Rolleiflex, é uma câmera trambolhuda, uma câmera grande, né? Tem duas lentes, imagina, a gente custa para trabalhar com uma lente, imagina duas lentes. Né? Então é uma câmera mais trambolhuda e ainda assim ela fazia fotografias fantásticas e eu acho que ela conseguia se passar despercebida nas ruas, ainda mais as ruas das grandes cidades americanas, né? São abarrotadas de gente. Eu acho que ela conseguia transparecer bem essa questão da camuflagem, né? Ela camuflava bem assim entre a população, né? Ela não, nas fotos dela não passa a impressão de que as pessoas estavam olhando para ela ou incomodadas com a presença dela ali, né? Então eu acho que funcionava bem. Mas é aquela coisa, né? Vai muito de cada fotógrafo. Né? Eu já vi fotógrafo de rua que trabalha com GoPro, que trabalha com câmeras compactas, né? Então vai muito de cada um. O que eu acho mais importante da câmera pequena, da câmera portátil, é a portabilidade, né? Tem o fato de você se camuflar entre as pessoas, mas tem o fato também da câmera pequena ser mais fácil de transportar no seu dia a dia. Nós fotógrafos de rua, a gente tem que andar com câmera, né? Nós temos que andar com as nossas câmeras o tempo todo, porque senão a gente pode perder grandes instantes. Como que você anda com uma câmera grande, uma SLR grande, com uma tele, né, no dia a dia? É um pouco complicado, né? Então a câmera pequena, ela cai muito bem nisso. Você coloca ela ali no ombro, né? Às vezes você vai na padaria, mas você está com sua câmera ali do lado, né? Charles, falando dessa habilidade do fotógrafo de rua, você acha que o fotógrafo de rua ele precisa ser observador? Com certeza, com certeza. O que ele vai observar nas ruas? Olha, eu acho que isso vai de fotógrafo para fotógrafo. Como um grande admirador de arquitetura e urbanismo, a primeira coisa que eu observo é a composição. Bem antes de observar a expressão do sujeito e o acontecimento, eu observo a composição. Né? Muitas vezes eu gosto de determinada composição e eu fico esperando alguma coisa acontecer ali. Se não acontece, eu não faço a foto, né? Mas eu penso muito nisso, né? O meu primeiro olhar atento é para a composição. Aí depois que eu acho a composição, aí eu vou procurar
o objeto diferenciado. Né? O objeto diferenciado pode ser um acontecimento, pode ser um contraste, né? Um contraste entre pessoas, um contraste social, uma expressão diferente, uma cor diferente. Né? Muitas vezes o acontecimento não é nada demais, mas se você tem um portão amarelo e uma mulher passa com um vestido vermelho, já tem um contraste bacana ali. Né? Então eu penso muito nisso, eu penso muito na composição primeiro. E você? Bom, eu também, óbvio que a gente pensa em composição, não tem como você fazer fotografia sem pensar em composição. E dentro da composição você tem um universo de possibilidades e a rua te oferece isso. Sim. Você acabou de falar, o próprio elemento contraste, a gente tem diversos tipos de contraste que a gente pode encontrar na rua. Contraste social, a rua é o lugar dos contrastes sociais. O tempo todo a gente está aqui na Savassi e aqui a gente conversando já dá para perceber, a gente já percebeu no mínimo umas 3, 4 cenas de contraste social ao nosso redor. Então a gente tem contraste de cores, como você mesmo falou, de luz e sombra, que eu acho que é um grande... Esteticamente é um dos mais bonitos, né? Então assim, eu acho que o fotógrafo de rua, ele não pode perder essa noção da estética também, assim. Ele tem que buscar isso na fotografia dele. É claro que ela não é o principal, né? Porque a fotografia de rua, quando você fotografa, você quer falar de alguma coisa, você quer mostrar alguma coisa. Mesmo que você poste uma foto que você não diga nada sobre ela, mas a sua imagem revela alguma coisa da rua ou revela o seu olhar sobre a rua, né? Que valores que você tem, o que você dá valor, o que você acha que é importante. Então, o que eu acho que é interessante é o universo que a rua representa para o fotógrafo. E esse universo, ele tanto pode ser positivo, por um lado, e ele é negativo, por outro. Porque é positivo porque a gente tem uma diversidade. Mas lidar com a diversidade também não é fácil. Porque você está na rua, você vai escolher o quê? Você tem milhares de possibilidades para escolher. Desde a rua que você vai seguir. A gente está aqui, você segue um trajeto, você pode virar naquela esquina e dar de cara com uma luz bacana, com uma composição foda, ou você pode de repente ir para outra. Ou então ficar no mesmo lugar, esperando acontecer. Então veja a fotografia de rua, o tempo todo o fotógrafo escolhendo o que ele vai fazer, como ele vai fazer. É engraçado isso porque para muitas pessoas parece que a fotografia de rua é simples. Basta uma câmera fotográfica, você sair na rua e fotografar. Então por isso que eu gosto muito da fotografia de rua, pelo tanto que ela é desafiadora. Na verdade, ela é uma das mais difíceis, né? Uma das mais difíceis. Se você for comparar, né, a modalidade de fotografia de rua com as outras, eu acho que ela é mais difícil não pela execução, ela não é trabalhosa, mas o olhar tem que estar apuradíssimo. Porque quando você é um sujeito criativo, mas você é um fotógrafo de estúdio, tudo que você quiser criar, você cria. Né? Dentro do estúdio você tem todas as possibilidades. Se você quiser jogar água, jogar areia, jogar pó, jogar luz, né? Ali você tem um mundo, um universo. Você tem domínio. Que você tem o domínio sobre ele. Você pode criar o que você quiser. Na rua não. Né? Na rua não. Se eu quiser fotografar uma situação de duas crianças brincando, um vestido de um super-herói e o outro vestido de, sei lá, qualquer outra coisa. Eu não vou criar isso, eu não vou criar essa cena, eu não vou montar essa cena. Eu tenho que esperar ela acontecer. E esperar acontecer é muito vago, né? Então eu acho que o fotógrafo de rua enfrenta um grande desafio justamente pela dificuldade que é de você moldar o seu olhar para a rua. Né? Como você disse, muita gente acha que é fácil. É simplesmente ter uma câmera e sair por aí fotografando espontaneidade. Mas a fotografia de rua não é só espontaneidade, né? A espontaneidade é o mínimo. Né? A fotografia de rua ela é espontânea por si só, é a fotografia da vida. É até interessante porque justamente por ser espontânea e ser imprevisível às vezes, é isso que faz a fotografia de rua tão apaixonante. Exatamente. Você pode passar pela rua, você passa pela rua num determinado dia, você tem ali aquelas situações acontecendo, você pode voltar para essa rua num outro dia e as situações serem completamente novas, diferentes daquela que você percebeu. Então, assim... Muito por conta da luz também, né? Da luz. A luz, ela modifica muito o ambiente. Às vezes você está num determinado lugar, sei lá, meio-dia, se você passa nesse mesmo lugar às 5 horas da tarde, a luz é outra história, né? É outra tonalidade. Não simplesmente a luz que muda, mas o tom também muda. 5 horas da tarde você tem uma tonalidade mais amarelada, né? Muitas vezes isso fica muito bonito.
Então eu acho que é esse universo do cotidiano, né? Eu acho que o cotidiano é isso, né? Eu acho que o fotógrafo de rua, ele é justamente aquele que desvela um pouco esse cotidiano, né? Ou revela, né? Revela, né? Isso é um trocadilho, hein? Ele revela aquele cotidiano que todo mundo está inserido nele, mas não percebe. Com certeza. Ô Marcelo, e essa fotografia sua? Eu percebo que teve uma situação espontânea, muitíssimo interessante, uma composição muito bacana. Me diz, você pensou na composição antes? Ela simplesmente aconteceu e você teve a sorte de ter uma composição bacana no fundo? Como é que foi isso? Eu acho que é tudo isso que você falou. A gente sai para fazer as saídas, a gente faz as saídas fotográficas e a gente tem em mente uma série de situações possíveis, imagináveis, né, que você pode registrar. Mas a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Então nesse dia que a minha intenção era era passar por esse lugar, que é na Praça da Estação, e eu ouvi um som. Eu acho que na rua também a gente escuta os sons, né? Sons, os cheiros. Os cheiros, né? Até os sabores, né? Nosso fotógrafo de rua, até os sabores, adoramos um cafezinho. Sim. Então aqui, o que me chamou a atenção foi justamente um som, porque eu não vi a cena. A gente é muito visual, o tempo todo a gente está tentando buscar com os olhos, né, as cenas. Mas aqui, diferente disso, eu escutei um som do violino, de uma pessoa tocando um violino. Então eu escutei o som, eu resolvi me aproximar para ver o que tinha lá acontecendo, né? Que som era aquele? De onde que vinha aquele som? E eu vi que era um túnel, né? Um túnel que faz uma ligação do metrô aqui em Belo Horizonte. E ao chegar nesse túnel eu vi um rapaz tocando violino. E isso me chamou muita atenção, né? Ele estava tocando sozinho, as pessoas passavam por ele e não paravam. Eu me aproximei, pedi autorização para ele, que é uma coisa importante na fotografia de rua, a gente ter essa autorização para fazer imagem. Eu fiz a imagem dele, fiz a foto dele, e assim que eu fiz a foto dele, uma pessoa passou do meu lado e parou de frente para ele, admirando, e aí ele estava tocado, eu percebi que ele estava emocionado. Essa pessoa estava, de fato, muito envolvida com o som, com a pessoa tocando violino, de alguma maneira deve ter tocado nela, e ela parou de frente pro nosso artista, né, e fez esse gesto, essa expressão que eu imediatamente, assim, aquela situação que a gente busca, né, as expressões dentro de um lugar interessante, né, um fazer interessante, e aí eu fiz a foto e gostei muito da imagem. Bacana. Ficou espetacular, né? Porque ela diz muita coisa, né? E você conseguiu uma composição bacana, mesmo sendo uma cena muito espontânea, né? Eu acredito que 5 segundos depois você não teria conseguido fazer essa foto. E conseguiu uma composição bacana, o sujeito ali no fundo, né? Acaba que você tem ali uma composição que é muito harmônica. Um sujeito maior aqui na esquerda, um sujeito maior na direita e um sujeito menor no meio, formando uma tríade ali, né? O artista, o sujeito que está só passando, o trabalhador, e aqui no canto, né, um sujeito, não sei se é um morador de rua. É morador de rua? Não sei, não parecia. Não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber. Mas enfim, ficou muito legal. Muito bom. Para mim é uma de suas obras-primas. Muito obrigado. É aquilo que o Cartier-Bresson também fala do instante decisivo, né? Às vezes a gente tem segundos para fazer uma foto e às vezes o que você falou dessa tríade, né? É essa composição de primeiro plano com segundo plano que entram em harmonia e a gente consegue naquele momento ali captar isso, e aí é muito legal, a gente fica muito feliz. De fato, quando eu fiz a foto, eu falei assim, nossa, e você sente que você fez uma foto interessante, né? Então eu falei, opa, foi legal e foi bacana. Isso é uma coisa que é muito importante, né? Você gostar do que você está fazendo. Né? E quando você gosta de fotografia de rua, aquele instante que você conseguiu fazer uma foto que te cativa, Sim. Na verdade, é a fotografia que te congela, né? Sim. Ela te congela, você olha aquilo ali e você fica extasiado, né? Nossa, eu fiz essa foto, mas como que eu consegui? Mas que foto interessante, né? E completamente imprevisível, né? Assim,
Por mais que você planeje antes de sair de casa, eu vou fazer isso, eu quero fazer aquela cena, o que você encontra na rua é imprevisível, assim, a gente não sabe o que vai encontrar. Eu acho isso, para mim, o que é mais fascinante na fotografia de rua é você encontrar situações que você não esperava. Situações, e aí a cidade se renova a cada dia. Charles, o fotógrafo de rua, ele dentre as coisas que ele precisa decidir quando ele está fazendo a fotografia, caminhando pelas ruas, é o enquadramento. A gente tem diversas opções de enquadramento na rua. Você tem enquadramentos mais abertos, mais fechados. E eu queria ter uma foto sua que me chama muita atenção, justamente porque você usou um enquadramento muito diferente do habitual. Você saiu de um padrão. Mas eu quebrei regras? Não, você não quebrou regras. Mas assim, o Viu interessante... como é que dá para ser usado sem quebrar regras? Sem quebrar regra. Quebrar regra. Isso é legal. E eu queria que você me contasse um pouco dessa foto. Como é que foi essa sua escolha por esse enquadramento dessa foto que eu acho magnífica e muito interessante, e ela deve ter uma baita de uma história aí por trás dela. Marcelo, então, realmente tem uma história por trás dela. Não é nenhuma história de vida não, mas é uma história interessante, justamente porque não foi fácil escolher esse enquadramento. Né? Nesse dia eu estava fotografando na Praça 7, aqui em Belo Horizonte, e o que acontece? Tinha um sujeito, muito provavelmente ele é morador de rua, ele estava com aspecto de morador de rua. Eu acredito que ele seja um morador de rua, e ele estava fazendo um discurso para o nada. A Praça 7, o obelisco da Praça 7, né, é formado pela interseção da Avenida Amazonas e Afonso Pena. Um lugar vazio, né? Né? Muita gente, muito carro, mas assim, entre o obelisco só passa carro, não passa gente. Né? Até para acessar o obelisco não tem uma passarela, não tem uma faixa de pedestre, tem que atravessar no meio dos carros e conseguir acessar o obelisco. E esse sujeito estava lá com seu cachorro, e ele estava fazendo um discurso para o nada. E por mais que seja um lugar cheio de gente, é cheio de carro. Não dava para ouvir o que ele estava falando. E eu gostei daquela cena. Aí eu tentei fazer algumas fotos. Aí eu fiquei contornando o obelisco, né? Não o obelisco próximo a ele, mas na parte mais afastada, na parte onde tem as calçadas, né? Porque ali passa muito carro, não dá para ficar próximo ao obelisco. Eu estava com uma lente tele, inclusive. E por mais que a cena e a situação estivessem interessante, eu não estava gostando muito da foto, sabe? Atrás estava parecendo muito prédio, muita árvore, não estava dando tanta ênfase ao sujeito. E ele estava lá, proferindo o seu discurso para o nada. Eu acho que ele estava falando sobre política, era a época da Copa do Mundo, né? Pré-Copa do Mundo. Estava falando sobre política e tal. Eu estava lá gritando, xingando, e eu fiquei uns 40 minutos para conseguir fazer essa foto. Porque eu não estava satisfeito, eu queria fazer uma foto do sujeito, né? O que mais me chamou a atenção na cena foi o cachorro, mas eu não estava satisfeito. Até que quando eu estava praticamente desistindo, na verdade eu já tinha desistido, já estava começando a aguardar as coisas assim e tal. Começando a aguardar e andar assim, sentido meu rumo, né? Saindo da Praça 7. Foi aí que eu olhei, num lapso de tempo, assim, uma coisa rápida, eu consegui cortar o sujeito, né? Tipo assim, eliminar da perna para cima o sujeito, ficando só a perna e o cachorro. Eu achei aquilo ali incrível, porque eu não precisava mostrar o sujeito para mostrar o que estava acontecendo, sendo que o interessante era a posição do sujeito e o cachorro ali quietinho. O sujeito estava proferindo um monte de coisas, falando pra caramba, né, gritando, e o cachorro ali numa serenidade, uma paz assim. Aí para mim foi fácil. Me utilizei da regra dos terços para enquadrar, né? Para deixar eles em ênfase em um dos pontos áureos, e eu fiz a foto. Né? Para mim, uma das melhores fotos que eu fiz de fotografia de rua, apesar de não ter uma luz tão bacana, uma cor tão bacana, ela tem um enquadramento que é poderoso. Né? Então, é aquela questão, né? Me utilizei de uma regra para quebrar a regra, né? Para quebrar um padrão. Como você disse, não é um enquadramento comum. Eu cortei a perna do sujeito, não mostrei o sujeito, e ainda assim a foto ficou interessante. Afinal das contas, ele estava fazendo um discurso que foi para você. Exatamente. Foi para mim. Exatamente. Ô Marcelo, e falando de enquadramento, eu tenho aqui em mãos uma foto que ela também não tem um enquadramento dos mais convencionais.
Mas apesar dela não ter enquadramentos mais convencionais, ela tem uma composição que mostra contrastes interessantíssimos, né? E para mim também é uma das suas melhores fotos. E eu queria que você me falasse um pouco sobre ela. O que você pensou quando você fez essas fotos, né? O seu olhar, parece que você estava no alto de um prédio aqui. Bom, essa foto ela é interessante porque de fato eu estava no alto de um prédio, na verdade não tão alto, eu estava no segundo andar de um prédio. E às vezes na rua a gente tem uma intenção e essa intenção ela não se concretiza, mas surgem daí outras possibilidades, outros caminhos que assim, se transformam em fotografias. E aqui foi esse o caso. Eu estava subindo, né, para poder tentar captar alguma coisa da arquitetura desse prédio, que é um prédio interessante que tem na Rua da Bahia, né, um prédio clássico de Belo Horizonte. Subi. Qual prédio que é? Onde tem uma exposição do Iberê Camargo. O Unimate Paula. Unimate Paula. Bom, aí a minha intenção era... Estava tendo uma exposição, né? E a gente sempre com a câmera do lado. Uma exposição do pintor Iberê Camargo. Um prédio muito interessante, cheio de linhas, cheio de formas. É um prédio Art Deco, né? É Art Deco, é um prédio clássico, né? Então a minha intenção não era olhar pela janela e tentar captar a cena pela janela, mas quando você chega num lugar, você se depara aí com um tanto de possibilidades. E aí quando eu cheguei no segundo andar, eu vi uma janela aberta, e aí é claro que a gente é muito curioso, né? Uma visão diferente da Rua da Bahia, a gente está acostumado a ver no mesmo plano. Eu estava num plano superior, né? Num plano mais do alto, e logo que eu cheguei na janela, que eu me debrucei na janela, eu vi os 3 mendigos. E essa forma, né, elíptica, cada um deitado, né, sentado, meio escorado num degrau diferente. Achei interessante, fiz a foto e nisso eu vi 3 mulheres vindo, caminhando nessa direção. Então eu tinha 3 moradores de rua deitados ali e 3 mulheres. Aí fica uma situação interessante de 3 e 3, né? Nessa foto é um exemplo sobre os tipos de contraste que a gente contraste encontra social que a gente está falando, né? Contraste social, de gênero. Sim, e assim, é aquela situação que a gente fala da agilidade que a gente precisa ter, porque eu não tinha muito tempo. E talvez se eu ficasse ali um dia, não passariam 3 mulheres ali nessa posição, me dando essa possibilidade de fazer uma foto de contraste social. É o que costuma se dizer que é a sorte, né? É uma sorte. É uma sorte e um pouco de agilidade. E principalmente o olhar. E de olhar. E aí quando eu fiz a foto, achei formidável, né? E a gente, como eu falei, quando a gente consegue uma foto instantânea, uma foto que a gente faz instintivamente, quase instintivamente, né? Você não tem tempo muito para pensar, né? Nossa, tá vindo 3 pessoas ali, eu vou fotometrar e tal. Então é uma coisa de questão de segundos. É por isso que é importante muitas vezes a gente trabalhar em modo de prioridade, né? Porque o modo manual é muito bom, né? Tipo assim, é o principal modo que se utiliza na fotografia, mas é um modo que carece de um pouco mais de paciência, né? De percepção, então é um modo um pouco mais complicado. Quando você trabalha nos modos de prioridade, você não está deixando de ter controle sobre a câmera, mas um dos recursos... Você ganha tempo. Né? Um dos recursos fica no automático, você ganha tempo, você consegue fazer fotografia com muito mais velocidade. Sim. Charles, estou vendo aqui uma foto sua, acho formidável, pelos elementos de composição que você conseguiu mostrar na foto, né? Tô vendo aqui, né, uma composição muito interessante com uma senhora que não aparece o rosto dela, mas é uma foto muito que tem uma carga afetiva, né, histórica, assim, muito forte, assim, uma foto que ela tem uma mensagem. E eu queria que você falasse sobre ela, que mensagem que como é que você chegou nisso, assim? O que te fez fazer essa foto? É uma foto que é uma sorte, depois você foi pensar sobre ela? É uma foto que você viu a mensagem ali na hora e fez a imagem? Como que é esse processo que você trabalha? Essa foto eu vi na hora. Não foi sorte porque, mais uma vez, eu estava atento, eu estava com a câmera nas mãos.
foi uma saída fotográfica. Então, assim, quando você sai, uma coisa é você fazer a fotografia de rua do seu cotidiano, outra coisa é você sair para fazer fotos, né? Uma coisa é você ir para o seu trabalho e capturar alguns momentos ali na sua trajetória, né? Outra coisa é você falar assim, estou saindo para fotografar a rua, né? E quando você sai para fotografar a rua, o olhar fica ainda mais apurado, né? A percepção sobre as coisas fica mais interessante. Então nesse dia aqui eu estava atento a tudo. E o metrô é um lugar fantástico para fazer fotografia de rua. E o que mais me chamou a atenção aqui é o destaque das mãos da senhora aqui na foto, né? Porque, enfim, dá para dizer muita coisa, né? Não sei nem por onde começar, mas principalmente aqui dá para ver que ela é uma senhora trabalhadora, né? Tava indo pegar o metrô. Nas mãos, não tá dando para ver aqui na cena, porque tava em alto contraste, mas nas mãos ela tava segurando sacos, sacolas, bagagens, assim, sabe? Aí tava nítido que ela tava indo de um ponto até outro ponto para vender alguma coisa, ou tava vindo do trabalho. E o que me chamou a atenção foi as mãos, porque são mãos de uma senhora, não é uma mão jovem, é uma mão mais idosa, né? E essa mão idosa, ela tá em destaque. Como você disse, não precisa ver o rosto dela, né? Inclusive ela segue um pouco a linha da foto anterior, né? Que não mostra o sujeito, mostra só os pés do sujeito. Nesse caso aqui mostra as mãos e os pés dela também, né? Eu acho que eu gosto de foto assim, porque não fica aquela coisa explícita, sabe? Ah, é uma senhora, né? Aqui não, aqui você não vê o rosto da senhora, você vê as mãos, então você pode imaginar que é uma senhora. Que é uma senhora. E imaginar outras coisas também, né? Você coloca a sua percepção sobre a obra. Não é uma obra fechada, é uma obra aberta, que permite vários tipos de interpretação. Uma outra coisa que eu gosto muito nessa foto é que ela quebra completamente a questão das linhas, né? Na fotografia de rua a gente fala muito sobre geometria, sobre alinhamento, sobre aquela composição em que as linhas estão todas em sincronia, em coerência. E nessa aqui não, as linhas são confusas. Tem as linhas do trem, né? Tem as linhas lá em cima do pantógrafo do trem, tem as linhas da quina do trem aqui, e cada uma está seguindo uma direção diferente. E esse tanto de linhas, né, que é quase uma barafunda urbana, está contrastando com a simplicidade das mãos da senhora. Né? Então, foi isso que mais me chamou a atenção. E principalmente pelo contraste, né? Era uma luz ali de fim de tarde que propiciou para mim fazer com que eu desse destaque às mãos e deixasse o corpo dela completamente escuro. Por que nós fotógrafos gostamos tanto dessa luz de tarde? Eu acho que é porque é uma luz que possibilita, né? É uma luz que possibilita você trabalhar com ela de diversas formas. Por exemplo, quando você tem a luz a pino, né, o sol a pino, que é aquele sol bem do meio-dia, sol que vem de cima mesmo, por mais que você gire o seu motivo, você não tem muito o que fazer, a luz é sempre a mesma, né? E é uma luz com uma cor mais fria. Enquanto a luz do fim de tarde, pelo fato dela ser lateral, em cada ângulo que você fotografar o seu motivo, o seu objeto, você vai ter uma complexidade visual completamente diferente, né? Enquanto se você fotografar a luz atrás do seu motivo, você vai ter a luz de trás, a backlight, né? Que é uma luz que cria uma silhueta bacana. Se você fotografa de frente, você tem aquela luz bem durona no rosto, que também fica legal em algumas situações. Se você fotografa com a luz do lado dele, você tem uma parte iluminada e outra não, né? Então você cria volume, né? Então em cada lugar que você fotografar, em cada ângulo que você fotografar, você vai ter uma possibilidade diferente. Mas apesar da gente gostar muito de luz de fim de tarde, a luz à noite também é maravilhosa, né? Porque eu acho que ela cria esses aspectos completamente distintos em cada enquadramento também, né? À noite, se você tem uma luz de um poste, por exemplo, se você fotografa um determinado objeto de costas para o poste, você vai ter uma luz diferente, né? Uma silhueta diferente, um contorno diferente do que se você fotografar o sujeito de frente para o poste, né? E eu vi que você utilizou uma iluminação muito bacana e, né, um instante muito interessante nessa fotografia aqui também, que também está relacionada a contrastes, né? Sim. Me conta um pouco sobre ela. Como que você achou esse enquadramento? O que você pensou quando você fez essa foto? Pois é, acho que você falou aí, né? A questão, o elemento contraste, que, assim, pelo menos
Acho que a boa parte dos fotógrafos de rua são fascinados por ele, né? Por esse elemento tão poderoso, né? Tão interessante, que dá tanta margem para você poder pensar a fotografia e fazer com que a fotografia te transporte para uma outra situação, né? Ou que ela sirva de ponte para você pensar nas questões sociais, nas questões do dia a dia, do cotidiano. Tem isso também, mas acaba que o contraste, eu vejo que ele é um elemento de aproximação da foto e do espectador, né? Porque é o contraste que gera a percepção estética para o espectador ter interesse na foto. Sim, sim. Né? Sem dúvida, sim. A questão de chamar atenção, ela é muito forte, né? Sobretudo quando tem cores envolvidas, né? Quando você tem elementos estéticos. Mas assim, essa foto eu tava na rua, né? À noite, tem uma luz aqui mais ou menos acima da cena, e eu percebi que tinha um cachorro deitado. Eu vinha caminhando na calçada, vi o cachorro, e aí eu vi que esse cachorro estava debaixo da janela. Então, era um dia muito frio, estava fazendo muito frio, o cachorro estava todo encolhido. Era um lugar muito frio, né? Colônia de Sacramento, lá no Uruguai. E um gelo, a rua gelada, e a gente, assim, né? Quase que todo encapotado. E aí, quando eu passei por esse cachorro, eu vi que ele estava todo encolhidinho, muito frio, né? E dentro do restaurante, eu vi as pessoas lá bem, numa situação completamente oposta, né? Contrastando com a situação aquecidas, confortáveis, tomando seus vinhos, jantando, e o cachorro do lado de fora sozinho, né? Então eu vi uma situação de contraste muito interessante, e ele estava num lugar interessante, e aí eu fiz a foto, né? Gostei da composição e acho que foi legal, assim, como eu falei, eu acho que o contraste, a gente está sempre muito atento a essas situações, né? Todos os tipos de contraste, né? A gente fala tanto da espontaneidade nas ruas, que a gente busca isso, né? E quando a gente tem crianças, jovens, numa situação de brincar, essa espontaneidade salta aos olhos, né? Então é um grande convite para o fotógrafo de rua registrar crianças brincando nas ruas. Cartier-Bresson, Doisneau, todos eles eram apaixonados por essa situação. E tem uma foto sua que eu acho muito interessante, que é essa foto da Praça da Estação, da fonte, que você captou duas crianças brincando. Eu queria que você contasse como que você fez essa foto, se você foi pensando nessa imagem, se você foi tomado pelo momento, andando pelas ruas, flanando, como diz os franceses. Como que foi esse processo? Marcelo, você falou aí a questão da criança. O que eu acho mais fascinante na criança, nas ruas, né, na fotografia de rua, é o fato dela não esconder a sua face espontânea, né? Porque os adultos, eles camuflam muito, eles mascaram-se nas ruas, né? Muitas vezes, logicamente não são todos, mas às vezes um determinado adulto, ele é um sujeito alegre, um sujeito divertido, um sujeito que dentro da casa dele, ele é quase que um palhaço, mas aí nas ruas, ele é sério, ele está caminhando, ele está indo para o trabalho, né? Aí acaba que, no modo geral, as pessoas nas ruas, elas são assim, elas estão sempre andando, indo de um ponto A ao ponto B, e não expressam muito o que ela é de fato, né? Você vê uma diversidade ali na roupa, na forma de cortar o cabelo, né? Mas a personalidade você só vê se você conversar com a pessoa ou se você encontrar com ela numa festa, né? Que aí ela vai estar ali solta, tal. Já a criança não. A criança, em qualquer momento do dia que você fotografá-la, ela vai estar sendo ela mesma. E é isso que fascina o fotógrafo de rua, né? Pelo fato dele sempre ir atrás de crianças, né? Porque a criança, ela tá ali solta. Se ela tá chorando é porque ela tá de fato triste, se ela tá rindo é porque ela tá de fato feliz. E a criança, ela nunca está simplesmente indo só do ponto A ao ponto B. Ela vai do ponto A ao ponto B, mas entre o ponto A e o ponto B, ela vê coisas interessantes. Ela muda, ela muda, ela quer tocar numa textura interessante, né? E é isso que fascina muito, né? Ela não está cumprindo uma obrigação, ela está de fato vivendo ali, está tranquila, está solta.
E o que acontece? Nesse dia, eu estava indo para casa, eu estava indo pegar o metrô e não foi uma foto planejada, né? Como a maioria das fotos nossas de rua, não foi uma foto planejada. Eu estava com minha câmera do lado, com uma lente 50mm, 1.4. Inclusive é uma lente que para mim é uma das melhores assim para enquadrar a rua, é a 50mm 1.4. E eu estava com a cinquentinha. E o que acontece? Quando eu cheguei na Praça da Estação, eu vi essa cena acontecendo, as crianças brincando, né? E elas estavam numa alegria, sabe? Pareciam duas crianças de condição social mais baixa assim, e ainda assim elas não estavam nem aí pra nada, pro olhar das pessoas em volta, sabe? Não estavam nem pra nada, estavam brincando, pulando. E isso é muito bonito de se ver, né? Não tem nada mais bonito de ver do que uma criança em seu pleno estado natural. E ela estava ali de boa. Aí eu comecei a contornar o chafariz da Praça da Estação em busca de um enquadramento que fosse interessante. Aí eu contornei, eu devo ter feito ali acho que umas 5 fotos no máximo, umas 5 fotos, coisa de 5 minutos também. Aí eu fiz esse clique, para mim esse clique foi o principal, assim, né, que eu consegui pegar, né, assim, de forma plena a expressão da criança da esquerda aqui, da criança da direita, os braços abertos, né, e elas estavam com o pé bem em cima da fonte, onde jorra o chafariz ali. Aí deu um contraste interessante da luz da água com o preto da calça deles, né? Charles, a fotografia é muito interessante porque você falou de circular a praça. Talvez o fotógrafo escolhesse um outro ângulo para fazer essa fotografia. E aqui a gente percebe a fotografia também, você captando uma expressão, mas ela também é uma expressão sua, muito do que você tem como, né, elementos principais numa imagem. Então eu acho que essa questão de você escolher o primeiro plano, as crianças, o segundo plano, esses prédios, também é uma questão pessoal. Sim, claro. Do fotógrafo, o claro. valor do fotógrafo. Porque eu sempre fui fã de arquitetura, né? Arquitetura, urbanismo. Então, para mim, a minha fotografia de rua, ela tem que demonstrar muito isso, né? Não apenas o sujeito, não apenas a situação, mas o seu envolvimento com o meio urbano também, né? Então é exatamente isso que você falou. Eu até fiz uma fotografia um pouco mais fechada, mais close, mas essa foi a que mais me encantou justamente por conta disso, porque envolve a criança e o ambiente urbano ali, né? Que é onde eles estavam brincando, eles muito estavam legal. divertindo.